Ok, Mas vamos. eu queria aproveitar e explicar um pouquinho em relação ao caso do deputado Jair Bolsonaro, ok? É sobre Então isso que vamos, eu ia pedir para você puxar esse isso. gancho aí. Então vamos relembrar que inicialmente foi a deputada Maria do Rosário que chamou o deputado Bolsonaro de estuprador. Então, a gente pode verificar de plano que a conduta praticada pela deputada poderia ter sido tida como um fato típico enquadrado como crime de injúria previsto no Código Penal, ou seja, injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. É uma pena pequena, né, de 1 a 6 meses ou multa. Ou poderíamos até discutir a subsunção da conduta de um crime também de difamação. Então, sem entrar ainda nas questões dos limites da imunidade parlamentar, em que se basearia com relação a um liame subjetivo entre as palavras proferidas em razão da função, não. Mas vamos analisar a tipicidade da conduta do deputado, o Jair Bolsonaro. Então eu posso afirmar com plena convicção que o deputado Jair Bolsonaro não ameaçou a deputada. Foi apenas uma resposta ríspida e irônica à provocação. Ou seja, o deputado não causou um mal injusto, não foi um mal grave, mas sim um raciocínio hipotético dentro da premissa lançada pela própria deputada. Ora, se eu sou estuprador, como você fala, posso dizer então que não a estupraria, porque nem isso a senhora mereceria, de uma maneira irônica. Então, o grande problema em interpretar um discurso de forma literal é quando se utiliza de ironia para dizer uma frase. O sentido não pode ser extraído de uma forma tão matemática, tão cartesiana, né, do sentido individual das palavras. Portanto, toda a interpretação deve, primeiramente, buscar o quadro fático em que ocorreu a declaração, a fim que se possa extrair o sentido autêntico do discurso, ou seja, aquele que o interlocutor, ou seja, no caso do deputado João Bolsonaro, quis dar as palavras. Infelizmente, a Procuradoria-Geral da República, né, apresentou denúncia contra o deputado, dizendo que ele teria incitado publicamente a prática do estupro. Ou seja, então o Código Penal prevê, no artigo 286, que incitar publicamente a prática de um crime. Então, segundo qualquer pessoa razoável, sabe, o que é incitar? Incitar significa estimular, instigar, motivar, induzir. Então, eu discordo frontalmente da posição do Ministério Público, porque na fala do deputado Jair Bolsonaro não há qualquer tipo de interpretação que se possa extrair um estímulo à prática do estupro, ou instigação, motivação, ou tampouco um induzimento. Então, a imprensa, motivada por questões ideológicas, questões políticas, vinculou reiteradamente a conduta do deputado, lançaram notas de repúdio, pedido de cassação, defendendo a denúncia do Ministério Público. Mas se a gente analisar do ponto de vista constitucional, o que fez o deputado? Exerceu o seu direito de resposta. Ou seja, o que diz lá o artigo 5º, inciso 5º da Constituição? Que é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo. Ou seja, então o deputado, né, exerceu o seu direito de resposta. Então, um deputado, qualquer pessoa, qualquer indivíduo, deve ser, obviamente, responsabilizado por aquilo que fala. Sem dúvida. Conduto, não se pode crucificar uma pessoa, um indivíduo, com a simples declaração enquadrada fora do seu contexto e uma interpretação totalmente deturpada. Então, com isso, a oposição, aquele pessoal que faz oposição ao deputado Jair Bolsonaro, aproveita daquele fato típico, pontual, né, para fazer aquilo tomar uma grande proporção, que, na minha opinião, nem mereceria tanta vinculação. Do ponto de vista prático, né, o Conselho de Ética vai analisar a conduta do deputado Jair Bolsonaro, que não é a primeira vez, ele já respondeu a vários outros processos em relação a isso, em todos ele foi absolvido, até mesmo porque a prática da casa é assegurar a questão da imunidade parlamentar. Então, do ponto de vista interna corporis da Câmara, eu não estou preocupado com o processo lá no Conselho de Ética, e muito menos no plenário. Agora, já no âmbito do Supremo Tribunal Federal,
o acatamento do pedido de denúncia feito pelo Supremo, isso aí nos causa preocupação, né? Porque eu acho que é um precedente perigoso em relação ao enfraquecimento do poder legislativo e do exercício também da imunidade parlamentar. Isso aí temos que ficar atentos. Concordo com a Rai, que obviamente, assim como Thieron, ninguém nunca tinha ouvido falar na deputada da Bahia, quando ela ficou em dúvida se votaria sim ou não, todo o Brasil passou a conhecer Thieron, de tal sorte que essa exposição do deputado Jair Bolsonaro acaba sendo benéfico a ele, até mesmo porque ele pôde aparecer alguns segundos se defendendo em horário nobre, no horário do Jornal Nacional. De tal maneira que causa-me estranheza que a Câmara não tenha a mesma celeridade em relação ao processo contra o deputado Jean Willis também, por falta de decoro parlamentar, por ter cuspido, né, no outro deputado. Eu sou até um dos autores desse pedido. De tal sorte que essas eram as considerações iniciais sobre o tema que eu gostaria de fazer. Qual seria, no caso, no STF, porque eu também acho que na Câmara eu acho que não vai prosperar muito não, porque ali ele falou do Coronel Ustra, que inclusive, né, se for comparar com Marighella e Lamarca, né, que foram enaltecidos por deputados do PT e do PSOL, né, então é uma incoerência querer condenar o deputado, ou dizer que ele estava incitando a tortura. Não tem nada disso. O que acontece é que, às vezes, alguns julgamentos têm um caráter de legal, mas eles não são legítimos, porque padecem de incoerência e hipocrisia. Dizer que o deputado Bolsonaro estava incitando a tortura e os outros que estavam enaltecendo Marighella e Lamarca. O Marighella, que inclusive, no seu mini manual do guerrilheiro urbano, preconiza que o guerrilheiro deve fazer sabotagem, execuções, terrorismo, que é crime hediondo. Está lá no manual, mini manual do guerrilheiro urbano, do Marighella. E foi enaltecido por um deputado, se não me engano, do PSOL. E ele não. Então, essa incoerência, essa hipocrisia, e mais, eu acho que na Câmara dos Deputados prezam muito, no caso, a liberdade do deputado poder. Não haver crime por manifestar opinião. Eu acho que lá não me preocupa. Agora, no STF, o que me preocupa é que na primeira turma, dos 5, ele teve 4 votos contra ele. A minha pergunta é, ele vai ser julgado pelo caso do estupro, da incitação, outro absurdo, incitamento ao estupro, vai ser julgado pelo plenário? Sim, então veja, qual seria a pena aplicada se o deputado fosse condenado no Supremo? Então, incitar publicamente a prática de crime. A pena seria detenção de 3 a 6 meses ou multa. E, obviamente, como ele é réu primário, tem bons antecedentes, né, poderia ser uma pena convertida em serviços à comunidade, né? Agora, o que me chama mais a atenção é que qualquer música em baile funk, né, estimula a prática do estupro, instiga e motiva muito mais do que a simples resposta do deputado à ofensa que lhe foi feita primeiro. A deputada é que o chamou de estuprador. Então, talvez o deputado tenha cometido um erro de não ter, né, processado a deputada primeiro. Agora a pergunta por injúria, por difamação. O que pode acontecer? Porque ele foi, no caso ele está sendo, no caso agora réu, mas ele apresentou defesa nessa primeira turma, ou ele agora é que vai apresentar a defesa? Porque eu acho que na hora que ele apresentar a defesa... na verdade, a turma aceitou a denúncia que foi feita pela subprocuradora-geral da República, né, a Ela, o nome dela, Ela Vink, né? E agora, obviamente, ele vai apresentar a sua defesa, né? Mas aí tem muito burburinho na internet, dizendo que ele vai ser enquadrado na lei da ficha limpa, vai ficar inelegível. As pessoas comentam isso porque, obviamente, não conhecem o trâmite processual, muito menos os limites da lei, né? Não é bem por aí. É incitação, é uma pena pequena, de 3 a 6 meses, ou pagamento de multa. E pagando-se a multa, está
cumpriu a pena, ou, no máximo, um serviço à comunidade, digamos assim. Paulo Fernando, é isso que eu ia te perguntar, se esse processo, o quanto ele pode ser prejudicial e se ele pode cair realmente nessa coisa aí da ficha limpa e não corre algum risco à candidatura dele. O meu receio é que fique enrolando muito e só deixem para julgá-lo em 2018, quando do registro da candidatura, ou seja, então fazer de uma maneira combinada, em que faltando poucos dias para o registro da candidatura, e aí o Ministério Público tem que emitir um parecer, né, sobre a questão do registro da candidatura, e aí tem um parecer contrário, porque está condenado, que foi condenado 2, 3 dias antes. Mas não acho que isso não será feito, né?